Olá pessoal, tudo bem? Mário Winer, mais um vídeo. Sejam todos muito bem-vindos ao canal, tá? Se não é inscrito, já se inscreve aí, curte esse vídeo, compartilha ele com quem você acha que vai se interessar pelo nosso conteúdo, tá certo? Nesse vídeo aqui, a gente vai falar um pouquinho sobre expansão, tá? A gente trata pouco sobre esse assunto aqui no canal, né? Porque como o foco aqui é fomentar o empreendedorismo e esclarecer o máximo de informações possíveis sobre esse mercado para pessoas que são novas, para pessoas que estão chegando, né, que estão pensando em empreender, estão chegando para fazer parte desse mercado, então a gente acaba falando muito pouco sobre expansão, tá? Mas nesse vídeo eu vou falar um pouquinho sobre expansão por conta das enormes dúvidas que a galera que já tem loja e está pensando em expandir tem, tá certo? Então não vou entrar em muitos detalhes porque os assuntos são muito longos, tá? Mas nesse vídeo aqui eu vou falar sobre expansão. Então, esse vídeo é focado no empreendedor, aí, na pessoa que está pensando em empreender, mas que já tem um horizonte mais de investidor, né? Mais de pessoa que quer escalar o negócio mesmo, que quer fazer mais dinheiro, tá? Que quer trabalhar em degraus maiores, tá bom? Então vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre expansão. Se você já abriu a sua primeira loja e ali trabalhando 3, 4 semanas na loja já conseguiu visualizar a operação e entender que esse negócio pode ser escalado e ele pode ser escalado de forma rápida e prática, então você com certeza é um candidato aí a ser um empreendedor que vai expandir uma micro-rede, tá certo? Então vamos lá. Nesse vídeo eu vou tratar só sobre o tema mais jurídico, tá? Então, são diversos temas quando a gente fala de expansão. Uma coisa importante ressaltar, quando você começa a pensar em expandir, a gente sempre fala, para você abrir a primeira loja e para que você tenha sucesso nessa primeira loja, você precisa de um planejamento, você precisa ter consciência de tudo que você está fazendo, onde você está investindo, tudo que você está comprando, você precisa saber e você precisa ter controle 100% do que você está fazendo para abrir a primeira loja. Para você expandir dessa primeira loja para 2, 3, 4, 5, 6 lojas, essa mesma cobrança ela é exigida no número de vezes que você quer expandir. Então, se você quer expandir para 6 lojas, isso vai ser exigido de você 6 vezes mais. E quem tem que exigir isso de você é você mesmo, tá? Para que você faça tudo dentro do padrão, né? Dentro do padrão. Quando a gente diz padrão, não é nenhum padrão nosso, tá? Não é um padrão de licença, não é um padrão de marca. É um padrão comportamental. São atitudes que você precisa ter para que a operação aconteça do jeito certo e você tenha resultado, tá? E é claro que você pode errar, né? Você já abriu 1, 2, 3 lojas, você pode errar a quarta. Você já abriu a primeira loja, a segunda loja, a terceira você pode errar, faz parte, né? Só que quando você já está calçado com 1, 2 lojas, você errou a terceira, é fácil voltar, né? E ir para outro ponto e acertar, tá bom? Então vamos lá. Resumindo um pouco esse assunto, esse papo de expansão, vamos focar aqui na questão jurídica, que é o tema desse vídeo, tá? Por que eu resolvi falar sobre esse tema? Porque é uma questão muito levantada aí nas palestras, principalmente mentorias. Muita gente que quer expandir tem essa dúvida. Então a pessoa chega, pô, Mário, eu quero expandir, mas como que eu faço? Eu vou criar uma empresa ali, um CNPJ para cada loja, né? Então eu vou abrir 10 lojas, vão ser 10 CNPJs, ou eu expando com o mesmo CNPJ e vou expandindo como filial, tá? Então, eu vou passar aqui a minha concepção, tá? A minha opinião e o jeito que eu acho certo fazer, tá bom? Primeiro, eu acho certo fazer uma única empresa, um único CNPJ e expandir como filiais, tá? Eu vou explicar por quê. E eu acho errado você expandir dessa forma meio jogada, assim, porque geralmente as pessoas que expandem com uma empresa para cada operação nova, geralmente elas trabalham como? Você pega lá e aí abre a primeira loja, beleza, funcionou, já entendeu como funciona, já teve a visão, ó, isso aqui dá certo, vai rolar. Aí você abre a segunda loja, aí vai lá, abre no nome da mulher, aí a terceira loja abre no nome da tia, a quarta loja abre no nome de outra pessoa, enfim. Tá? Então, olha a salada, olha a confusão que fica para você tomar conta disso, né? E uma coisa importante também que eu sempre falo, você vai ter ali uma micro-rede
que não vai ter muito valor de mercado, não vai ter muito equity, tá? E o faturamento vai ser individual ali. Para cada empresa você não consegue crescer com projeção de crédito, tá? Então, vamos lá. Ponto 1. Agora, por que a maioria das pessoas preferem fazer dessa forma, né? Porque elas têm uma falsa ilusão de que vão pagar mais imposto, né, que a empresa vai ser maior, que a empresa vai, sendo maior, vai juntar ali, claro, o faturamento de todas as lojas, você vai ter um faturamento maior e vai pagar mais imposto. Tá? O que eu acho disso? Você vai pagar mais imposto? Claro que vai pagar mais imposto, né? Porque você vai ter um faturamento maior. Porque em vez de você tem 6 lojas, em vez de serem ali 6 empresas, é uma empresa só que fatura a somatória de 6 lojas. É claro que você vai ter um faturamento maior e você vai ter uma alíquota maior, tá bom? Isso é lógico. Mas eu não vejo isso como um prejuízo. E não é, tá? Não é mesmo. Eu estou com uma tabela atualizada aqui 2022, aí eu vou passar para vocês já já. Só para entender, tá? Então, uma coisa muito importante quando você... Porque assim, ó, uma coisa importante quando você empreende é que o seu negócio seja um patrimônio e que ele tenha valor, tá? Então, se você expande dessa forma mais porca, assim, jogada, você vai ter uma série de operações ali, mas você não tem um negócio com unidade e que tenha valor, que tenha... Hoje em dia está na moda a palavra equity, né? Que tenha valor. Quanto vale a sua empresa? Quanto vale 6 lojinhas independentes ali, que é cada uma de uma empresa, cada uma com faturamento ali meio jogado de qualquer jeito, a pessoa nem declara direito. E quanto vale uma empresa que tem 6 unidades na mesma rede, tá? Faturando X, tá? Faturando ali a somatória de 6 unidades, né? Que você vai ter, claro, lojas que faturam mais, lojas que faturam menos, mas juntando tudo ali você vai ter um faturamento bem legal, tá? Então o que vale mais, né? É claro que o que vale mais é a empresa que tem unidade, a empresa que tem equity, tá? Que você vai ter esse faturamento maior. Voltando lá, muita gente não quer fazer desse jeito mais porco porque tem medo do imposto, certo? Vou pagar mais imposto, enfim. Então vamos lá, eu estou com uma tabela aqui, ó. Vamos fazer uma comparação aqui das vantagens e desvantagens, certo? Então vamos lá, a pessoa que abre a loja, a pessoa que começa uma expansão, abrindo as lojas, cada uma com CNPJ, ela acha que tem uma vantagem que ela não vai pagar, ela não vai ser desenquadrada e não vai aumentar o imposto dela, certo? Então beleza. Então aqui, ó, eu tenho uma tabela atualizada 2022 do Simples. Então um dos medos que eu mais ouço as pessoas falarem, que é uma ilusão, tá? As pessoas têm medo de serem desenquadradas. Por exemplo, você está lá com a sua empresa, aí a pessoa tem medo de ser desenquadrada do Simples, tá? Eu vou ser desenquadrado do Simples se eu somar todas as lojas, enfim. Muito difícil isso acontecer, tá? Porque aqui, ó, vamos lá. Eu estou aqui com a tabela atualizada de 2022 do Simples Nacional. Então, para você ser desenquadrado, você precisa somar um faturamento nos últimos 12 meses, aí, né, no total de 12 meses, acima de 4.800.000 reais por mês. Tá? Para você ser desenquadrado do Simples, você precisa ultrapassar 4.800.000 reais por mês, certo? Então, pega essa informação. Vamos imaginar aí que você tenha, sei lá, que você tenha 5 lojas, trabalhando direitinho, expandindo do jeito certo, tudo no mesmo CNPJ, tá? Então você vai ter o CNPJ ali, o principal, e os outros como filial ali mudando o dígito, certo? Mas é uma empresa só. Então o que vai acontecer? Vai somar o faturamento. Então, sei lá, você tem 5 lojas e as 5 lojas estão faturando 30 mil reais. Vamos usar número redondo, a gente sabe que não é assim, tá? Os números não são redondos, mas vamos colocar número redondo para ficar mais fácil de assimilar. Então, você tem 5 lojas, as 5 lojas faturam 30 mil reais, vamos colocar na média, certo? Então, se você pegar 5 vezes 30 mil, ó, 5 vezes 30 mil, você vai ter uma receita mensal de 150 mil reais. Então você, faturando uma média de 30 mil reais com cada loja, tendo 5 lojas, você vai ter um faturamento mensal de 150 mil, certo? Então se você pegar 12 vezes 150 mil, você vai ter um faturamento anual de 1.800.000 reais. Você vê? Então 5 lojas faturando na média ali 30 mil reais cada uma, você vai ter, isso já é um resultado bem legal, tá? 5 lojas faturando na média ali 30 mil reais cada loja, você vai ter um faturamento anual de 1.800.000
mil reais, certo? Se você for para 10 mil lojas, você vai dobrar isso daqui, certo? Então você vai para 3 milhões e 600. Você ainda não sai, ainda não é desenquadrado do Simples, certo? Então, mito 1 já era, tá? Para você sair, imagina aqui, ó, você com 10 lojas, cada loja faturando 30 mil reais em média de faturamento bruto, você ainda não é desenquadrado. Você vai estar fazendo um faturamento anual aí perto de 3 milhões e 600 mil reais. Você ainda não é desenquadrado, tá bom? Então, mito 1, cancelado aí, mito 1, espero que tenha resolvido na cabeça. Para você ser desenquadrado, você vai ter que estar faturando muito alto mesmo, tá bom? Então, vamos lá. Aí, a outra questão. Ah, eu vou pagar mais imposto. Então, vamos voltar para a tabela aqui, ó, tá? Aqui na tabela, o que a gente tem é o seguinte, ó. Vou passar a informação que está aqui na tabela exatamente como eu estou vendo aqui. Então é o seguinte, até 180 mil reais, isso é receita bruta dos 12 meses, tá? Então imagina isso por ano, receita bruta anual. Então, se você fatura até 180 mil reais no ano, você vai ter uma alíquota de 4%. Então você vai pagar 4% desse valor de imposto. A sua DARF vai ser de 4%. Se você fatura de 180 mil até 360 mil, você vai ter uma alíquota de 7%, 7,3%. Então o que você vai pagar é dentro do seu faturamento aqui, se for de 180 a 360 mil no ano, você vai pagar 7,3%. Então você vai pagar 7,3% do faturamento. Tá? Aí você pegar aqui 360 mil até 720 mil, você vai pagar 9,5%. Tá? Então, só para você ter noção, ó, 4, 7,3, 9,5 e aqui, para você chegar nos 10%, você precisa faturar entre 720 mil e 1 milhão e 800. Você vê? Então aqui, ó, essa projeção que a gente fez, com 5 lojas faturando média de 30 mil reais, né, que daria 1 milhão e 800, aí você entraria aqui nos 10%. Né? Agora vamos imaginar, você está ali faturando na média 150 mil reais por mês, você vai pagar 10% de imposto, certo? Esses 10%, 10,7%, né, vai ser um pouco mais, aí no caso dos 150 mil, vai ser um pouco mais de 15 mil reais. Né? Então você imagina, você está faturando, você tá faturando 150 mil reais bruto, você vai pagar um pouco mais de 15 mil reais de imposto. Aí, mas você acha que é muito? Você acha que você está pagando muito? Você acha que não vale a pena? Eu acho que vale a pena, tá bom? Eu acho que vale a pena. Para uma empresa que fatura 1 milhão e 800, você vai ter uma série de vantagens, tá? Você vai ter vantagens de crédito, você vai ter inúmeras vantagens até com o governo, vantagens de crédito com o governo, você vai ter vantagens de créditos para você crescer em bancos privados também. Você vai ter, a sua empresa vai ter valor. Uma empresa que fatura, imagina, você tem uma empresa, você tem 5 lojas dentro do mesmo CNPJ, faturando aí por ano 1 milhão e 800 mil reais. Essa empresa ela tem um valor de mercado absurdo. Você tem um patrimônio muito bom. Tá? Então, pagar ali esses 15 mil reais aí que você vai pagar de imposto, faz parte. Né? Uma coisa que eu sempre falo aqui, se você quer crescer, você precisa entender que a economia ela é um organismo vivo e todo mundo precisa ganhar dinheiro. Né? Se você quer crescer, você vai aumentar a sua estrutura, você vai pagar mais coisas, você vai comprar mais coisas, você vai ganhar mais, mas é o que eu sempre falo, a economia é um organismo vivo. Você vai ter que pagar mais imposto? Faz parte. Eu acho que vale a pena pagar o imposto e do que você ficar nessa gambiarra, abrindo um monte de loja, cada uma com CNPJ, correndo o risco de você não quer ser desenquadrado aqui do Simples, você pode ser enquadrado pela Polícia Federal. Né? Eu acho que é muito pior. Não tem nada melhor do que você crescer do jeito certo. Se você cresce do jeito certo, você vai ter valor. Então aqui, ó, a gente está falando de uma coisa pequena, a gente não está falando de uma coisa muito grande. A gente está falando de 5 lojas com faturamento médio de 30 mil reais por mês, faturamento anual de 1 milhão e 800 mil reais. Essa empresa ela já vai ter 5 lojinhas que você tenha, operando bem, tudo bonitinho, tudo certinho. Você já vai ter um valor de mercado muito bom, tá? Um valor de mercado absurdo, tá? Se você falar de repente, vou vender a empresa aqui, essas 5 lojas, você... vou te falar aí que dá para pensar até em viver de renda, tá? Eu já vi alguns casos aqui de venda de microrrede feita do jeito certo, que a pessoa colocou uma quantia considerável no bolso aí, tá? Então, que dá para você fazer
investir em outros negócios muito maiores, né? Ou simplesmente se aposentar, enfim, tá bom? Então vamos lá. Aí o segundo mito é a questão do aumento do imposto. Então a gente chegou aqui, para você ver, esse exemplo, trabalhando com 5 lojas, faturamento médio de 30 mil reais, você chega ali nos 10,7%. Então você pagaria 10% de imposto, tá? E acima disso, você tem de 1 milhão e 800 até 3 milhões e 600, que é a conta que é aquele exemplo que a gente deu aqui, dobrando essa operação. Então vamos imaginar que você dobrasse essa operação, tá? Então, ao invés de você estar com as 5 lojas com faturamento médio de 30 mil reais, o que daria ali 1 milhão e 800 mais ou menos no ano, e você pagaria 10,7% de imposto, se você dobrar essa operação, for para 10 lojas com os mesmos perfis ali, você dobraria isso e ia para 3 milhões e 600, e a sua alíquota, você vê, só para você entender, você dobra a sua operação, você dobra o seu faturamento e a sua alíquota ela vai subir menos de 4%. Então você vai para 14,3%. Ou seja, vale a pena. Pensa, nesse caso você está com 10 lojas, tá? Você está operando absurdamente forte, né? Você tem 3 milhões e 600 mil reais de faturamento bruto no ano. Isso abre muitas portas para você no mercado como um todo, tá? Isso abre muitas portas. E você vai estar pagando 14,3% de imposto, tá bom? Daí para frente você vai ter só de 3 milhões e 600 até 4 milhões e 800 mil reais por mês, que é o máximo ali, que é o teto, e aí onde você pagaria 19% de alíquota. A sua alíquota seria de 19%, tá certo? Mas uma coisa interessante também de ressaltar é o valor da dedução, tá? Porque também você não vai só perder, né? Você tem aqui o valor de dedução. Se você pegar aqui 720 mil, se você pegar aquele primeiro que a gente fez, de 720 a 1 milhão e 800, você tem lá o 10,7 e você tem 22.500 reais de dedução, tá? Ou seja, você não só perde, você tem uma dedução aí de pelo menos 22.500 reais. E na operação dobrada lá que a gente deu exemplo, você teria 87.300 reais de dedução, tá bom? Então você não só perde, você ganha também, tá bom? Então, vamos lá, para resumir, espero que vocês tenham entendido o que eu prefiro. Como que é melhor crescer? É melhor crescer de forma desordenada, colocando ali uma loja com CNPJ no nome de cada parente, ali, enfim, do jeito que der, tá? Ou é melhor pagar o preço, pagar o imposto, faz parte, né? Você não gosta do governo? Tá aí, né? É o ambiente que a gente vive, é o país que a gente vive, é a nação que a gente vive. Se você for para outro país, você também vai pagar imposto, talvez menos, talvez mais, enfim. Mas faz parte, né? E se faz parte do jogo, então faça parte do jogo, né? Pagar imposto faz parte. Infelizmente, muita gente não gosta. Realmente, né? É um dinheiro que a gente tem a sensação de estar rasgando. Mas, enfim, eu prefiro não ficar com esse sentimento, tá? Eu prefiro ficar com o sentimento de crescimento. Ah, eu estou pagando 10,7% de imposto? Ótimo, mas eu estou faturando 1 milhão e 800 por ano. Entendeu? Então, para mim, eu prefiro focar no meu faturamento de 1 milhão e 800 mil reais por ano do que ficar focando ali nos 15 mil reais que eu vou pagar de imposto, tá certo? Então, com relação à expansão consciente e dessa forma jurídica de trabalhar, eu prefiro, né, eu acho que, não sei se pode ser uma opinião, eu acho que o jeito certo, eu acho não, na verdade o jeito certo é esse, tá? Mas na minha opinião eu prefiro crescer desse jeito, eu prefiro expandir com uma empresa só, que essa empresa vai ter força, vai ter liquidez, vai ter muitas portas abertas por conta do faturamento somado, e você vai ter, e a empresa vai ser um patrimônio, ela vai ter um valor de equity. Se um dia você pensar em falar, vou mudar de ramo, vou fazer outra coisa, enfim, ou vou me aposentar, você fala, vou vender, aí pensa, você vai vender uma empresa que fatura 1 milhão e 800 mil reais por ano, né? Você vai vender uma empresa que fatura 3 milhões e 600 mil reais por ano. Ou seja, essa empresa ela tem um valor absurdo, né? E você tem um patrimônio que vai te garantir estabilidade, que vai te garantir a possibilidade de fazer muitas outras coisas, tá bom? Na sua estrada dali para frente, tá? Então acho que isso que é importante. Se você pegar hoje, eu sempre falo para as pessoas seguirem quem é grande. Tá? Então você quer ser grande, segue quem é bilionário, entendeu? Você pega a maioria dos bilionários, a cabeça deles é sempre essa, é de construir um negócio, alavancar e escalar esse negócio,
dá valor de equity para esse negócio, né? Ou seja, você criou, trabalhou, pagou seu preço ali, você fez o negócio acontecer, agora ele está grande, tem faturamento nessas casas aqui que a gente viu, e aí eu vou e vendo, entendeu? Aí vai aparecer alguém vai aparecer alguém maior que você querendo incorporar, aí você vende, bota uma bela de uma grana no bolso e parte para outro negócio, ou parte para um outro negócio do zero, ou parte para o mesmo negócio fazendo novamente, dependendo do contrato de venda que você fizer, tá certo? Então acho que é a melhor forma, tá? É a melhor forma de crescer, é a melhor forma de ter segurança patrimonial e de ter capacidade de crescer, porque como eu falei, o faturamento ele vai te gerar ele vai abrir muitas portas, tá? Principalmente banco privado, no governo mesmo, esses bancos tipo BNDES, né? Então, se você tem uma empresa que fatura 1.800.000, 3.600.000, você vai conseguir expandir ainda mais, porque vão se abrir muitas portas para você, tá certo? Então, muito obrigado, espero que tenham entendido essa questão aí da parte jurídica da expansão, né? E essa foi, não digo nem opinião, tá? Eu acho que esse é o jeito certo mesmo de fazer, né? Esse jeito bagunçado de abrir uma loja com cada CNPJ, eu acho que é mais chato, né? Você pode economizar no imposto, talvez até não sei se economizaria, né? Porque se você fizer a conta das lojas também, o que você vai pagar de imposto, eu não sei se a diferença é tão grande assim, tá? Claro que vai ter uma diferença, mas não é tão grande, tá? E quanto ao medo do desenquadramento, aí você acompanha as tabelas do Simples e você vai ver que para você ser desenquadrado, você tem que estar com uma operação muito grande, você tem que estar com uma operação absurdamente grande, tá bom? E a maioria do pessoal tem uma meta ali de 10 lojas, 6 lojas, 5 lojas, 8, 10, né? Tem algumas pessoas que têm muito mais lojas, mas é 1 em 1 milhão, tá? A maioria mesmo, 5, 6 lojas já está feliz da vida, já começa até a migrar para outros negócios, tá bom? Como a gente viu aqui, 5 lojas faturando perto de 1.800.000 por ano, você vai começar a migrar para outros negócios, né? Você vai com certeza começar a migrar para outros negócios maiores, tá bom? Então, muito obrigado por assistir o vídeo, acho que ficou longo, né? Mas é importante você ter esse conhecimento e ter essa clareza se você tiver aí planos e tiver pretensão de expandir, tá bom? Tá certo? Muito obrigado por assistir o vídeo, muito obrigado por acompanhar até aqui, tá bom? Compartilha esse vídeo com quem você acha que vai se interessar, se você conhece alguém que tem esse tipo de dúvida, compartilha o vídeo com a pessoa, se tiver outra opinião, uma opinião contrária também, pode passar pra gente aqui, manda lá no comentário que a gente vai respondendo e se precisar fazer outro vídeo também para explicar alguma outra coisa, a gente faz, tá bom? Tá corrido, essa época é sempre bem corrida, mas a gente vai tentar manter aqui os conteúdos, porque isso é muito importante para a gente deixar o mercado cada vez mais transparente e mais claro, tá? E você que quer expandir, pense já em fazer isso do jeito certo, tá bom? Muito obrigado, sejam todos muito bem-vindos, até a próxima!